Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação da Polícia Federal, né? Junto com o Bolsonaro, a briga lá, o quebra-pau entre a Polícia Federal, o STF e o Bolsonaro, ou pelo menos, né? Polícia Federal, STF contra o Bolsonaro. Então, você vai saber aqui o que o Bolsonaro falou e o que a Polícia Federal apresentou lá para ele, que não foram coisas bacanas, mas a gente vai falar mais aqui com mais detalhe. O Bolsonaro foi convocado aí pela Polícia Federal, convocado, né? Convocado é um termo bonzinho. Tá? Matéria da Folha de São Paulo. O Bolsonaro foi ex-presidente, deixando lá a sede da Polícia Federal, foi convocado aí de certo modo para, né, dar maiores explicações lá para a Polícia Federal e de certo modo para o Brasil, né? E a pergunta que fica é: o que o Bolsonaro realmente apresentou lá e será que realmente ele peitou, né? A gente fala assim, né? Mas ele bateu de frente com a Polícia Federal? Será que ele fez isso? Ou será que não? A gente vai falar mais com mais detalhes e vou falar para você o que a Polícia Federal tem aí em relação ao Bolsonaro. Cara, é incrível, tá? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação que é um tanto mais que delicado, um tanto mais que complicado em relação ao Bolsonaro e à Polícia Federal, tá? Só falando aqui de uma maneira para que você possa compreender, o Bolsonaro, de modo geral, até um tempo atrás aí, deixa eu diminuir aqui o som, mas o Bolsonaro até um tempo atrás achava ele que era o dono do Brasil. Essa aqui é a verdade, tá? E aí, de certo modo, ele chegou num determinado ponto da história aonde, né, ele percebeu que não iria ganhar as eleições, em especial pelo péssimo, se é que a gente pode falar, pelo o desempenho dele aí durante o mandato. Então, ele convocou, pelo menos recebeu lá um documento onde tinha uma possibilidade de golpe de Estado no Brasil e de constranger toda a nação brasileira. Essa que é a bem da verdade. E ele não estava só, tinha aparentemente outras pessoas, né? A gente vai falar mais sobre isso aqui. Então, o Bolsonaro estava com essa possibilidade, tinha um plano, avisaram para ele, olha, tem um plano aqui golpista, um plano capiroto para você governar aí o Brasil. Aí ele, de certo modo, né, não se cercando aí de pessoas que de certo modo prezavam pela honestidade, pela verdade, simplesmente aderiu àquilo. Pelo menos é o que dizem aí, ou pelo menos, né, que foi divulgado na mídia. Então, o Bolsonaro, né, ficou esperando ali, convocou um, convocou outro, fez reuniões, só que parece que não deu certo, não se sabe por quê, mas é assim, em especial por conta que não teve aí um apelo, uma força internacional, e aí o Bolsonaro, não tendo uma outra opção, né, simplesmente desistiu do golpe. Desistiu mais ou menos, né, porque em determinado momento ele pegou, saiu daqui do Brasil, ainda ficou, de certo modo, uma parte dos acampamentos lá em frente ao QG, né, o Exército, e aí a coisa ficou um tanto mais que complicada, tá? No dia 8 de janeiro, que você já sabe, houve lá aquele quebra-quebra, muita gente presa, até hoje estão lá e vão passar muitos anos, essa que é a verdade, presos lá sem a ajuda do Bolsonaro. O Bolsonaro, por enquanto, ainda está livre, mas parece que hoje ele tinha lá um depoimento lá para ir a Polícia Federal e já tinha falado que não ia, e parece que foi uma estratégia que não deu muito certo. Acho que nem o Alexandre, nem a Polícia Federal concordou com aquilo, e aí o ministro Alexandre de Moraes, de certo modo, partiu para cima dele de uma maneira, né, um tanto mais que significativa e ameaçou, né? Olha, você não tem mais foro privilegiado, você não tem mais essa prerrogativa. Se continuar nessa pegada aí, você vai sofrer aí uma condução coercitiva. Não chegou a falar isso, mas o Bolsonaro entendeu e compareceu à sede da Polícia Federal hoje por volta das, salvo engano, 2h20, era para ele estar lá 2h30. Chegou lá com os advogados dele, não só ele, mas outros elementos, outros cidadãos também que estavam aí nessa mesma trama supostamente golpista, e a coisa ficou um tanto mais que complicada. Tá, até aí então você já sabe a situação do Bolsonaro, mas o que o Bolsonaro realmente tem nas mãos para poder reverter toda essa situação aí e sair livre e, de certo modo, quem sabe até em 2026 voltar e disputar a eleição, o que o Bolsonaro tem nas mãos e o que a Polícia Federal tem nas mãos para poder apresentar lá para a PGE e aí, consequentemente, o Supremo Tribunal Federal. Bem, a Polícia Federal tem documentos, né, significativos, extremamente importantes em relação à situação do Bolsonaro. E aí é o que causa pavor e o que causa pânico no Bolsonaro total e fez com que ele, de certo modo, usasse uma estratégia hoje lá na Polícia Federal. Eu vou revelar o que o Bolsonaro fez, tá?
Não, eu vou revelar aqui primeiro o que a Polícia Federal tem e o que o Bolsonaro... Eu não sei, né? O que eu falo primeiro. Mas, enfim, vamos lá. Falando sobre a situação que a Polícia Federal tem em mãos, tá? Para poder, de certo modo, complicar a vida do Bolsonaro. A Polícia Federal tem em mãos isso daqui, ó, tá? É uma fala do Bolsonaro extremamente complicada, tá? Quando o Bolsonaro simplesmente ameaçou lá, praticamente complicar a vida de todo mundo, tá? A Polícia Federal tem aí em mãos o Bolsonaro dizendo que tinha ministros, mais de 23 ministros. Olha só, presta atenção, porque isso é extremamente importante, né, nessa situação, tá? Em relação a, enquanto isso, você já deixa um like aí. Deixa eu pegar aqui a parte onde 23 ministros, tá? Bem, o Bolsonaro diz o que a Polícia Federal tem de documentos que podem aí comprometer a situação do Bolsonaro. Ó, presta atenção, você já deixou um like aí, e é o seguinte, a Polícia Federal, tá? E aqui lembrando, pessoal, o que é importante aqui são o que a Polícia Federal tá trabalhando com, de certo modo, com a Constituição, artigo 93, inciso 9, certo? Beleza. Fundamentação, tá? Só para você compreender. E a fundamentação da Polícia Federal é a seguinte, tá? Essa é a prova que a Polícia Federal tem em relação para complicar a vida lá do Bolsonaro. Ó, o Bolsonaro dizendo assim, ó, eu vou, né, entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Nós não podemos esperar aí, ou pelo menos, né, nós não podemos esperar chegar o dia 23, olhar para trás e falar: o que nós fizemos para o Brasil chegar a essa situação de hoje em dia? Prosseguiu. Bolsonaro ainda disse o seguinte: esses caras estão preparando tudo para o Lula ganhar, na fraude. E perguntou aos ministros quem acredita nos ministros do STF, ou pelo menos aí do Fachin, do Luiz Barroso, enfim. Então, a Polícia Federal tem essa situação aqui do Bolsonaro, de certo modo, né? Querendo prender, supostamente, os ministros, em especial o Fachin não, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, e dentre outras situações, além da delação de Cid e um monte de documento. E o Bolsonaro, por outro lado, tem o seguinte: o Bolsonaro tem a defesa dele, é claro, né? Mas o que o Bolsonaro apresentou lá na Polícia Federal, você vai conseguir compreender aqui, tá? Enquanto eu tô mudando aqui o slide, e vamos ver aqui o que o Bolsonaro, né, o Garnier, o outro lá, o Braga Neto e companhia limitada. O Bolsonaro chegou lá deixa eu colocar aqui na parte das 14h20, que foi a hora que o Bolsonaro chegou, e a gente vai ver o que o Bolsonaro tem e apresentou para a Polícia Federal. Bolsonaro chegou à sede da Polícia Federal em Brasília por volta das 2h20. O depoimento estava previsto para as 2h30, com a decisão aí de Bolsonaro se manter em silêncio. O depoimento foi encerrado pouco tempo depois, tá? Ex-ministros, ex-assessores, militares e aliados também foram intimados a prestar esclarecimentos à Polícia Federal no mesmo horário, tá? No total, 23 pessoas, né? Só em Brasília, 13. Então, todo o pessoal, né? Toda essa galera aí tinha a oportunidade hoje de mudar a história, de dizer assim: olha, eu realmente não tenho nada a ver com isso, né? E aí, lembrando, né, que é importante, quando o Estado, de certo modo, faz aí acusações, enfim, né, o Bolsonaro poderia, de certo modo, pleitear, né, isso na justiça para ter uma reparação, né? O Bolsonaro e os aliados. E os caras, assim, em resumo, os caras poderiam mudar toda a história, né? Dizendo que não tem nada a ver com isso, e de certo modo eles não conseguiram convencer, ou pelo menos a Polícia Federal. Quando eles permanecem em silêncio, pelo menos na minha visão, é porque, né, de certo modo, consequentemente, tem sérios problemas aí com a Polícia Federal. Essa é que é a dura verdade, tá? Então, o Bolsonaro e companhia limitada, eles tinham aí essa possibilidade, só que infelizmente eles não... Infelizmente não, né? Felizmente, essa que é a verdade, tá? Então, essa que é a verdade, aqui dando a minha opinião sobre um determinado assunto. O Bolsonaro e os aliados dele, aí, os ex-aliados, poderiam mudar a história, só que simplesmente fizeram mais ou menos como se fosse um pacto. Essa que é a verdade, de ficar em silêncio e ninguém queimar ninguém. Mas presta atenção, mais cedo ou mais tarde,
todos eles vão começar, de certo modo, a tentar se defender e vai começar a entregar, assim como o Mauro Cid e Companhia Limitada fez. Agora, o Bolsonaro acaba deixando aí toda a sua base extremamente entristecida, porque o Bolsonaro, de certo modo, dizia para todo mundo que era um cara diferente e que era contra a política, tá? Essa que é a verdade. Só que, pelo visto, ele, né, literalmente era contra a política e literalmente a favor de, supostamente, de um golpe de Estado, aonde, de certo modo, ele ia fazer todo mundo trabalhar para ele, né, enriquecê-lo mais e mais e deixar o povo na miséria de modo geral. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, a gente se fala na próxima. Valeu!